Olha, gente, hoje é um tema bem bacana. É uma doença rara, mas que ficou muito conhecida da semana passada para cá. Você já ouviu falar da doença de Lyme? Ela é transmitida através da picada do carrapato e causada por uma bactéria. Os primeiros sintomas são manchas avermelhadas na região da picada pelo inseto. E a curiosidade em torno da doença de Lyme cresceu recentemente quando o cantor canadense Justin Bieber publicou em suas redes sociais que tem a doença. Oliver tem mais viagens na conta que muitos humanos. A mamãe cuidadosa se cerca de tudo que pode para o pequeno Shih Tzu permanecer sadio durante e após os passeios. Nós viajamos muito para a praia, né, para o litoral. Então, por conta disso, eu sempre procuro, após o passeio, né, tá fazendo uma busca mesmo com escova, um pente, indo abrindo toda a pelagem dele em busca mesmo de algum parasita. Dessa forma, eu evito futuras infestações. O contato com outros animais em ambientes diferentes de onde vive expõe os bichos a diversas doenças. Parasitas como o carrapato aparecem facilmente, trazendo riscos que podem infectar humanos. Semana passada, o cantor Justin Bieber surpreendeu o mundo ao anunciar ser portador de Lyme, infecção causada por bactéria transmitida pela picada de carrapatos e que pode afetar o sistema nervoso. Ela se manifesta no homem por lesões avermelhadas na pele e dores articulares. No animal, esse veterinário compara a doença a uma leucemia. Muitos carrapatos são normais, mas muitos estão contaminados com a doença, com o protozoário que causa a erliquiose, né, a doença do carrapato. E ele vai direto nas hemácias. E o animal vai ficando debilitadozinho, vai perdendo não produz sangue e vai perdendo o apetite, a imunidade cai. E é um processo que vai degenerando, aí pode degenerar o rins, fígado, entendeu? E vai causando lesões no animais e às vezes irreversíveis. O tratamento do animal contaminado por carrapato nem sempre é simples. Internamento, antibiótico, tem casos de animais que a gente trata em casa, com antibiótico terapia, mas muitos casos tem que internar o animal para reverter a situação, fígado, rins, ele causa uma lesão renal às vezes irreversível, entendeu? E a gente vai tratando o animal, ou internado, ou mesmo em casa, com a medicação. As lojas dispõem de diversos meios de prevenção. Comprimido, líquido aplicável sobre a pele e coleira são alguns dos meios para evitar ataque parasitário. Cajuína e Beli recebem cuidados o ano inteiro, mas na época da chuva a atenção aumenta. É remédio para pulga, carrapato e mosquito. Quem cria e ama, garante. Não é excesso, é necessidade. A gente tem que fazer sempre, de forma de prevenir que esse animal tenha contato com esse parasita, evitando assim que ele tenha a doença. O animal não precisa estar infestado para ele desenvolver a doença. Basta um carrapato, por exemplo, infectado, dar uma picada nesse cachorro para poder esse animal adoecer. Bom, cuidar dos animais para cuidar da saúde da gente que tem contato com os animais. Nós convidamos aqui o médico infectologista Kelson Veras. Doutor Kelson, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Vamos começar aqui a nossa aula sobre doença de Lyme, né? Vamos lá. Você sabia que cresceu em mais de 1000% da semana passada para cá a procura no Google de informações por doença de Lyme depois da revelação do Justin Bieber? É importante porque a gente fica sabendo de coisas que eu não sabia que existia essa doença, doutor Kelson. Aqui a gente tem um carrapato, os agentes causadores, a forma de transmissão, para que as pessoas fiquem, como a gente mostrou aí na reportagem, mais curiosas e interessadas sobre isso. Foi boa essa procura, porque é uma doença que até mesmo nos Estados Unidos ela é pouco conhecida, né? É uma doença que foi descoberta lá na década de 70, né? E somente em 1980 é que se descobriu qual a bactéria que causa essa doença. E o interesse é natural, pois pessoas famosas, né, estão tendo contato com essa doença e manifestando e chamando a atenção da opinião pública. E interessante, ele colocou, o cantor canadense Justin Bieber, nas redes sociais, que ele tinha uma doença incurável, mas não é assim, a doença de Lyme tem cura. Tem cura. O grande problema da doença de Lyme é que o diagnóstico dela ainda falta muito a ser melhorado. Nos Estados Unidos, né, nós só podemos fazer o diagnóstico da doença de Lyme após cerca de 30 dias que a pessoa está doente. Então, isso demora muito.
E são 30 dias de grande sofrimento para o paciente. Bom, a pessoa vai perceber que tem um carrapato grudado à pele e aí rapidamente tem que tirar. Quanto mais tempo esse parasita fica lá, mais Ele precisa, Nádia, pelo menos de 24 horas preso à pele para que a bactéria se transforme numa condição que consegue infectar o ser humano. Mas para isso o inseto tem que estar contaminado. O inseto tem que estar contaminado. E esse carrapato, ele às vezes não é percebido. Na realidade, muitas vezes, eles são pequenos ainda, colocados, né, se inserem em locais do corpo que não são visíveis e a pessoa acaba passando essas 24, 36, 72 horas com aquele carrapato ali grudado sem saber. Qual é a situação da doença de Lyme no Brasil? Enquanto a gente vê também aqui as primeiras manifestações que são cutâneas, né? Essas manchas avermelhadas na pele. Então, veja só, essa lesão, ela é bem típica, né? Depois da picada do carrapato, é a primeira manifestação a surgir e, como vocês notam, ele tem um centro avermelhado, seguido por um halo mais claro e outro halo avermelhado, né? Sim. Então, a gente chama isso uma lesão em alvo. Sim. Isso é muito significativo, ajuda muito a suspeitar. E, às vezes, a gente começa o tratamento só com isso aqui. Sim. Já que vai levar 30 dias para os anticorpos aparecerem em exames. Dessa maneira, a doença de Lyme a gente pode resumir como sendo uma doença causada por uma bactéria chamada Borrelia. Essa bactéria ela é transmitida, como vimos, pelo carrapato e durante cerca de 30 dias a pessoa terá manifestações às vezes inespecíficas. Quais são? Essa pessoa pode estar com dor no corpo, com febre, com mal-estar, fadiga intensa e se faz exame, se procura uma causa e não se acha. E aí é importante essa observação clínica, aí você já entra com antibiótico. É fundamental, quanto mais cedo entrar com antibiótico, melhor, porque se não entrar com antibiótico precocemente, ela vai evoluir para as formas crônicas. E as formas crônicas são bem mais graves. E é letal a doença? Ela não é exatamente letal em curto prazo, mas ela pode levar a complicações tipo cardíacas, neurológicas, que eventualmente poderão levar ao óbito. Mas a doença em si causar agudamente óbito, não. O que ela é mais é uma doença que causa muito sofrimento à pessoa, tem um diagnóstico difícil e às vezes a pessoa padece até anos sem que se saiba que é aquilo. Então, por exemplo, quando está crônica, é comum se manifestar como artrite. Nas articulações? Nas articulações. As juntas ficam inchadas, doloridas, né? E eventualmente, se não se suspeita da doença de Lyme, não vai se achar esse diagnóstico e tratar corretamente. No Brasil, a gente nem tem tantos casos assim, né? Acho que são cerca de 150 mil casos. Sim, no Brasil, era a pergunta inicial. Isso. No Brasil, se nos Estados Unidos ela foi descoberta na década de 70, 80, no Brasil só em 90 é que a gente tomou conhecimento que ela existe. Bem recente. Na realidade, essa bactéria vem no carrapato em voos internacionais através de aves migratórias, né? Então, ela é espalhada no mundo inteiro. Aqui no Brasil, ela encontrou um carrapato diferente. Não é o mesmo carrapato dos Estados Unidos. Então, ela se modificou. Com isso, os testes que são usados nos Estados Unidos, eles não servem aqui. Nós temos dificuldades maiores ainda de dar o diagnóstico. Mas a doença é semelhante. Tá certo. Os sintomas, a manifestação e o tratamento também. E o tratamento. Pronto, nós começamos a entender um pouco mais hoje, então, sobre a doença de Lyme, que é transmitida através da picada do carrapato contaminado. Conversando hoje aqui com o Dr. Kelson Veras, que é médico infectologista. E se a gente está falando com infectologista, o hospital referência para o tratamento da doença de Lyme é o Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, com certeza. Muito obrigada, Dr. Kelson. Eu que agradeço. Ótimo dia. Obrigado, Tudo de você bom. também, Nádia.